Artigo 5º está de volta, hoje falando sobre adultização precoce de crianças e adolescentes. Vamos mostrar como comportamentos, roupas e conteúdos digitais estão influenciando o comportamento, quais os riscos envolvidos e como a lei brasileira protege a infância. Eu continuo conversando com o advogado e professor de Direito Digital, Ângelo Prata de Carvalho, e também com a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Karina Rocha, que é professora de Direito das Crianças e Adolescentes. E nós vamos assistir agora a um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio e TV Justiça. Doutora Karina, qual a responsabilidade dos pais em relação a essa adultização precoce, especialmente relacionada ao uso da internet, das redes sociais? Olha, Flávia, a Constituição Federal tem lá no seu artigo 229, primeira parte, o poder familiar. Os pais são responsáveis por educarem os seus filhos, além de outras atribuições. Mas a educação vai muito mais do que essa educação tradicional que a gente está habituado a pensar dentro do ambiente escolar, da instituição escola, ambiente fechado, ou mesmo dentro de casa, ali nas suas tarefas escolares, auxiliando a resolvê-las. A educação que a gente tem que estar preparado é para o ambiente digital. Então, os pais são responsáveis pela mediação parental, onde cabe a eles, claro, fazer todo um controle a respeito dos aplicativos que estão sendo acessados pelos seus filhos e os conteúdos também que estão sendo postados na internet a respeito deles próprios, né, das crianças e dos adolescentes, ou até mesmo, às vezes, fazendo postagens ou mensagens referente a terceiros. E aí eu já me refiro à questão, às vezes, do cyberbullying, uma preocupação muito grande quando a gente está falando também nesse processo de adultização. Pois é, doutor Ângelo, e a partir dessa decisão recente do STF que permitiu a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de natureza grave, envolvendo crianças e adolescentes, mesmo sem ordem judicial, quais são os deveres e cuidados aí das plataformas digitais em relação a esse tema que a gente está conversando aqui? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito importante exatamente para a consolidação desse instrumental de defesa de direitos na internet, já previsto pelo Marco Civil da Internet, mas inicialmente pelo texto original do artigo 19, que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, havia essa necessidade de apresentação de uma medida judicial que não necessariamente o tempo do direito é o tempo da internet, pelo contrário, as informações transitam numa velocidade bastante grande e dificilmente uma ação judicial vai ser capaz de acompanhar essa velocidade e o estrago talvez já esteja feito, talvez as informações que se pretende retirar de circulação, e esse é um ponto importante, informações que se pretende retirar de circulação na medida em que violam direitos, e aqui trazendo para o nosso assunto, violam direitos de crianças e adolescentes. Não está a falar de censura, a gente está falando exatamente em proteção, né? Proteção exatamente diante de atos possivelmente lesivos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive. Então, as plataformas, naturalmente, precisam implementar sistemas, inclusive de monitoramento prévio, na medida em que elas podem ser responsabilizadas tão logo notificadas, e tão logo notificadas é preciso olhar ainda com atenção, porque já existe, certamente, instrumental tecnológico para que essas violações sejam apreciadas de antemão em várias situações. Basta ver que em um outro contexto de violação de direitos, e aí que dizem respeito muito mais à esfera patrimonial, direitos de propriedade intelectual, por exemplo, nós já convivemos com esses sistemas automatizados. Talvez estejamos caminhando para uma situação em que as plataformas precisem contar não só com uma equipe de mediadores, uma equipe de profissionais que acompanham denúncias quanto a esses conteúdos, mas inclusive podem se comprometer com a implementação dessas ferramentas tecnológicas para identificação mais rápida, mais ágil desses conteúdos. Nesse caso, poderia ser feita uma identificação prévia, nem permitir que aquele conteúdo fosse postado. Não é exatamente isso que a lei determina, naturalmente. O que a lei determina é que e a partir da leitura do Supremo Tribunal Federal, naturalmente, é que a plataforma vai ser responsabilizada na medida em que ela não retire aquele conteúdo considerado lesivo. Agora, isso naturalmente deve acender alguns sinais amarelos minimamente, porque diante desse risco de responsabilização rápida, inclusive diante da ausência de retirada, talvez seja interessante a implementação desses sistemas automatizados, inclusive, para que a violação gere o mínimo de repercussão possível.
E recebemos mais uma pergunta de quem nos acompanha, questionando sobre como a legislação brasileira trata a adultização precoce de crianças e adolescentes. Vamos conferir. A legislação brasileira considera a adultização um tipo de violência ou abuso? Doutora Karina. Sim. Quando pensamos nesse fenômeno, é claro que ainda não temos uma tipificação formal dentro dessa terminologia adultização. Porém, sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem condições de fazer a adequação a partir desse fenômeno. Pois estamos falando de uma violência psicológica, estamos falando de uma exploração infantil, na medida em que podem ocorrer monetização a partir da imagem dessas crianças e desses adolescentes, e também enquadrar na questão de uma violência sexual, ou até mesmo de uma situação relacionada à erotização infantil. E faço até aqui um adendo para a gente poder esclarecer que, quando estamos falando no ambiente físico, quando pensamos em novelas, teatros, crianças e adolescentes, para participarem desses eventos, necessitam de uma autorização judicial da Vara da Infância e da Juventude. Veja que é uma autorização prévia, onde o Ministério Público, inclusive, se manifesta. E se ele verificar que aquelas falas são inadequadas, ou então ela está sendo inserida no ambiente também inadequado, ou que até mesmo ali configure uma situação de exploração do trabalho infantil, o Ministério Público deve atuar em parceria, o Ministério Público, no caso estadual, e no meu caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Quando estamos falando do ambiente digital, isso não está acontecendo. A atuação do sistema de justiça está sendo a posteriori. Depois que todo o estrago, que inclusive o doutor Ângelo colocou aqui para nós, já aconteceu. Inclusive quando as empresas provedoras já permitiram vários compartilhamentos daqueles conteúdos inadequados. Então o sistema de justiça está chegando de forma tardia. E o ECA já tem dispositivos suficientes para que nós possamos atuar nessas situações. E as redes sociais, doutor Ângelo, elas já têm mecanismos ali, a gente falou das plataformas, né, de retirarem rapidamente um conteúdo, mas existe um mecanismo de classificar, de orientar o que é um conteúdo que pode ser próprio, o que pode ser impróprio? As plataformas digitais, as redes sociais notadamente, já vêm implementando alguns alertas, mas esse alerta da doutora Karina é bastante importante porque talvez já seja tarde demais, ou talvez seja muito pouco você simplesmente informar, olha, talvez esses conteúdos sejam impróprios. Existem algumas cautelas, e aí tecnológicas mesmo, por exemplo, que impedem a veiculação de conteúdos considerados nudez pelas plataformas. Isso, por si só, já coloca ali um anteparo, uma salvaguarda, mas talvez não seja suficiente, principalmente porque nós estamos falando de uma situação, muitas vezes, a doutora Karina mencionou as redes sociais utilizadas pelas crianças, pelos adolescentes, isso já é tutelado, inclusive, pelos termos de uso, mas dificilmente nós verificamos uma fiscalização da implementação desses termos de uso, que muitas vezes proíbem a utilização das redes sociais por crianças e adolescentes, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes os pais que são os nativos digitais e que compartilham as imagens das crianças e dos adolescentes, então, ok, a rede social fala, cuidado, ao postar uma foto do seu filho, mas o pai e a mãe pode falar, quer colocar... mas é meu filho. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem por finalidade a proteção da criança e do adolescente. E muitas, inclusive com penalidades gravosas aos próprios pais, como a própria perda do poder familiar. Podendo acontecer a perda do poder familiar. Exato. Ou a suspensão do poder familiar. Esse é um tema que vale a pena ser realmente discutido, porque até que não só do ponto de vista da responsabilização civil, por estarem sendo violados direitos, mas como estão sendo praticados possíveis violações em relação aos seus descendentes, isso é causa, sim, de suspensão ou perda do poder familiar. Então, há um risco. E, inclusive, a respeito dessa pergunta trazida aqui para a gente poder debater, há necessidade de uma verificação etária. Nós não fazemos isso, a verificação, a indicação etária, quando temos ali um programa na televisão ou até mesmo uma peça de teatro com a indicação, qual é o público ideal a poder frequentar esse ambiente?
E por que não temos isso na internet? Então, verificação etária, mediação parental, precisamos de ferramentas e vigilância do conteúdo inadequado. Então, são vários temas que, sim, precisam ser debatidos do ponto de vista sociológico, mas também do ponto de vista jurídico. Doutora Ângela, então, e os pais, o que eles devem ter atenção? Porque muitas vezes eles não provocam, não permitem. Que sinais que eles devem se atentar de que a criança está indo por um caminho que não deveria ali, que o adolescente está acessando conteúdos inadequados? Acho que isso passa por um processo educacional, seja partindo dos pais, seja tendo os pais por objeto também. Porque muitas vezes os próprios pais não têm esse letramento digital. Muitas vezes os próprios pais veiculam as imagens das crianças, dos seus filhos, como se fosse algo perfeitamente normal, compartilhar a vida dessa pessoa que não tem a autonomia, o discernimento, inclusive para dispor, para tratar da forma de uso da sua própria imagem. Então, isso naturalmente passa por um letramento da criança quanto aquilo que deve ser resguardado, aquilo que pode ser resguardado também, ao que é conveniente ser compartilhado. E existe uma discussão bastante recente relacionada àquilo que se denomina por sharenting ou oversharenting, ou seja, o excesso de compartilhamento de imagens de crianças e adolescentes pelos próprios pais. E já existem casos de decisões judiciais, por exemplo, em que os pais não chegaram a ter o poder familiar suspenso ou perdeu o poder familiar, mas receberam uma ordem judicial de proibição, uma obrigação de não fazer, de não veicular essas imagens. Então esse letramento digital passa aí por todos os envolvidos, não só pelas crianças e adolescentes, mas também pelos pais. Se me permite, inclusive na minha atuação ministerial, sempre primo por tentar resolver situações envolvendo criança e adolescente, primeiro por uma questão mais restaurativa, né, e consensual e como última ratio ajuizar. Vivenciei exatamente uma situação como essa, onde excessos de postagens foram comunicadas ao Ministério Público e com isso tivemos que atuar para que os pais se conscientizassem de que ali não era um simples ato de postar, mas um excesso na postagem. E que criança e adolescente são sujeitos de direitos e não objetos, não é isso? E onde denunciar? Seja um caso de exagero de postagem, seja um caso de abuso, de exploração ali, que está tratando a criança como um adulto. Flávia, logo no nosso início aqui do nosso bate-papo, comentei com você que é a respeito da violência psicológica. Violência psicológica, inclusive, está previsto como um dos tipos de violência praticados contra criança e adolescente, seja na figura de vítima ou de testemunha. Se é uma violência psicológica praticada contra criança e adolescente, estamos falando em crimes de violação de direitos humanos. Então, nós temos sim a Ouvidoria de Direitos Humanos, né, onde podem ser feitas todas essas denúncias, mas como um canal aberto, né, para toda a sociedade, mas Ministério Público, Conselho Tutelar, sobretudo. Conselho Tutelar, ele vem na Constituição Federal exatamente como esse órgão da rede de proteção que tem esse contato local com a família. E através dele, inclusive, ele pode aplicar medidas de proteção em favor dessa criança e do adolescente. Bom, e com essa dica a gente chega ao final de mais um programa. Doutora Karina, doutora Ângela, muito obrigada por todos os esclarecimentos tão necessários aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!